Você sabia que suas emoções podem te afastar de Deus, destruir a sua vida e a vida de quem está ao seu lado? Sabemos que controlar nossas emoções não é nada fácil e não tem como a gente saber o que a gente vai sentir ou como a gente vai reagir àquela emoção, àquilo que a gente está vivendo, mas existe uma forma que pode te ajudar a trabalhar nas suas emoções, a trabalhar, a te trazer um controle sobre essas emoções. E dessa forma, trabalhando nas nossas emoções, no nosso dia a dia, nós podemos aprender a lidar com elas. Como controlar as minhas emoções? Esse é o tema que eu trago hoje para você meditar comigo. Vamos lá? Mas antes, como eu sempre falo aqui, não deixa de colocar aqui, clicar aqui no joinha e deixar a sua curtida aqui para o canal. Está cada vez mais se desenvolvendo e alcançando muitas outras pessoas. Se inscreve aqui também no canal para você receber cada vez mais mensagens e vídeos que edifiquem a sua vida, tá bom? Vamos lá? Roda a vinheta! Nos dias de hoje, parece que as nossas emoções estão mais afloradas, não é verdade? E parece que não é muito de costume nosso parar para pensar ou analisar antes de falar alguma coisa, antes de tomar uma atitude. Mas a gente precisa lembrar que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Isso são palavras, são atitudes, que é a lei da semeadura. Portanto, aquilo que eu semear de forma desregrada, descontrolada, certamente me trará uma colheita da mesma forma. É de fundamental importância que a gente comece a analisar o que está nos tirando do trilho, o que nos leva a agir de forma desequilibrada, por impulsos, né? E começar a trabalhar em cima disso. Ou seja, o primeiro passo é a gente descobrir qual é o gatilho que está nos causando, nos fazendo com que a gente haja daquela forma. Durante toda a Bíblia, a gente pode perceber atitudes dos apóstolos impensadas e muitas vezes Jesus trabalhando com eles em cima disso. E uma dessas atitudes foi a atitude de Pedro em João 18, capítulo 18, versículo 10, quando ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado, né, para impedir que Jesus fosse preso. E se você parar para perceber, Pedro caminhou com Jesus por 3 anos. O que faz esquecermos de quem somos, dos nossos próprios princípios, a chegarmos a tal ponto de tratar alguém mal? Se você parar para pensar, a maioria dessas atitudes que nós tomamos vem de situações em que nós já passamos e que ainda não foram tratadas, não foram curadas, feridas que ficaram abertas na nossa alma. E assim, a gente, por ela ainda não estar sarada, a gente joga em cima de outras pessoas, principalmente as que estão à nossa volta. Enquanto nós não pararmos e encontrarmos o nosso gatilho, aquilo que realmente está causando, fazendo com que nós hajamos daquela forma, muitos casamentos continuarão sendo destruídos, muitas crianças passarão a crescer com traumas, feridas, de más atitudes nossas, de palavras que são muitas vezes proferidas sem pensar. Será mesmo que seu filho, ele é tudo aquilo que você tem dito para ele, naquele momento de ira, de raiva, de impaciências? Independente do que seu filho faça ou deixe de fazer, será mesmo que você jogando toda a sua ira, sua raiva em cima dele, será que esse é uma forma de você correta de você estar
resolvendo o problema? Será que isso vai resolver essa situação? Será que não vai piorar? Se você parar para analisar a forma que você foi tratado, vindo dos seus pais, será que é essa a maneira que você gostaria de estar trazendo e agindo com o seu filho? Aí você diz, mas meu pai agia assim comigo. Meu pai me tratava mal, meu pai fazia assim, e eu não sei o que é amor. Meu pai não me dava amor, então eu não tenho como dar amor para meus filhos. Por quanto tempo será que nós vamos usar esses tipos de desculpas para encobrir as nossas más atitudes, os nossos traumas, as nossas feridas? E para você saber se essa ferida continua ainda aberta, basta você pensar sempre quando você comenta sobre essa dor que você passou, algum trauma que você vivenciou. Ainda te dói, ainda te machuca, você sofre quando você fala sobre aquilo, você não quer nem falar, não quer nem comentar. Então é sinal de que a sua ferida ainda está aberta e precisando ser tratada. E para que essas feridas sejam tratadas, exige um esforço da nossa parte. Não é algo que cai do céu só com jejum e oração. Nós precisamos agir, fazer a nossa parte, estar unidos a Deus. Deus, Ele ouve a nossa oração, mas Ele quer que a gente trabalhe nisso, que a gente dê o nosso passo. E somente dessa forma, a cada dia que a gente busca a presença do Espírito Santo, que a gente é inundado por Ele, o Espírito Santo de Deus em nós, ele vai nos transformando, ele vai mudando a nossa forma de pensar e naturalmente a nossa forma de agir. Nós passamos a sentir e pensar como ele pensa, sabe? E as nossas atitudes começam a ser transformadas dia após dia. Nós vamos passando a pensar antes de agir. E quando a gente agir de alguma forma negativa, imediatamente ele vai falar com a gente, ele vai nos tocar o nosso coração e mostrar, olha, você não agiu legal com essa pessoa, essa palavra não foi uma palavra adequada, né? E aí você vai, pede perdão e tenta mudar novamente e vai cada vez mais trabalhando naquela área. Como eu havia dito no início, Pedro, ele tomou muitas atitudes impensadas durante toda a Bíblia, mas se você parar para prestar atenção em Atos 2, na descida do Espírito Santo, a partir dali houve uma mudança na vida de Pedro e ele passou a ser pescador de homens, como Jesus tinha dito que ele seria. Pedro, eu lhe farei pescador de homens, né? E assim ele passou a converter milhares e milhares de pessoas, né? E assim a gente pode ver que quando a gente passa a realmente buscar a presença de Deus em nós, naturalmente a gente vai sendo transformado e nem mesmo a gente percebe, é uma coisa que vai acontecendo e é como se o Espírito Santo nos barrasse a tomar certas atitudes, a falar certas palavras, né? Conheço muitas pessoas que antes viviam de falar palavrões, palavras pesadas e foram trabalhando nisso e foi conseguindo, foi mudando, porque é um viver em Cristo. A gente passa a ter Jesus como nosso mordomo, como nosso gerente. O Espírito Santo ele passa a gerenciar a nossa vida em todas as áreas. Nós somos um antes do Espírito Santo e um depois do Espírito Santo. Mas lembre-se, nada disso vai mudar de uma hora para outra. É um processo do agir de Deus em nós. E ainda assim, nós teremos falhas se nós não orarmos, buscarmos e nos submetermos à ação do Espírito Santo em nós. E eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, ficado até o final aqui comigo dessa palavra que eu coloquei com muito carinho para você estar meditando hoje. E eu quero te lembrar, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você gostou,
deixa aqui o cliquezinho da sua curtida, basta clicar ali no joinha e os nossos vídeos vão estar sendo encaminhados para mais pessoas e mais pessoas sendo alcançadas. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos. Deus te abençoe.